Olá, está no ar mais um Trajetórias e no programa de hoje nós recebemos o delegado Emerson Wendt. Natural de Dona Francisca, Emerson Wendt é delegado e esteve à frente da chefia da Polícia Civil do Rio Grande do Sul durante 3 anos. Entre as várias atuações na segurança pública, foi diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico e do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil. Wendt também é especialista em crimes virtuais e é autor de livros sobre segurança cibernética. Em dezembro, recebeu do Legislativo o título de Cidadão de Porto Alegre. Delegado, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara, retornando ao Parlamento depois desse título de Cidadão de Porto Alegre. O que representou para a sua história essa distinção aqui da Câmara de Vereadores? Bom, agradeço o convite inicialmente. Fiquei muito feliz com o convite, com a honraria, né, de poder receber esse título de Cidadão de Porto Alegre. Após uma trajetória de praticamente 25 anos na atividade policial, somando Polícia Rodoviária Federal, somando Polícia Civil, e certamente é um compromisso ainda maior, né, com a cidade de Porto Alegre, a cidade onde eu escolhi praticamente trabalhar após 2005 e o foco é voltado bastante para a capital, a atuação hoje mesmo na atuação na área de inteligência. O principal enfoque que a gente acaba dando é para a capital, né, porque tem naturalmente, pela população, tem os maiores problemas de criminalidade, então o enfoque da inteligência também é para a capital e as maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, naturalmente. Antes da gente chegar até Porto Alegre, até a sua chegada até a capital gaúcha aqui, voltar um pouquinho no tempo, então. Claro. O senhor nascido lá em Dona Francisca, 4ª Colônia, filho do Nilo e da Nelly. Sim. Como é que foi sua criação lá, no interior mesmo Sim. do estado, né? O lugar onde eu cresci é em torno de 26 quilômetros próximo da cidade, né? E poucos habitantes? 200 habitantes praticamente, né? Então é interior, meu pai é agricultor, né? Hoje aposentado, mora na cidade, mas na época morava nesse lugar chamado Caimborá, que é do lado da usina de Dona Francisca hoje, né, praticamente. A minha mãe é professora do estado, então eu cresci nesse convívio, né, indo para a lavoura, né, nos horários que não tinha aula, né, então aula de manhã ou aula à tarde. Nos outros momentos a gente era naturalmente guindado a também auxiliar na questão familiar, né, da policultura. O pai plantava feijão, arroz, trigo, soja, numa propriedade em torno de 23 hectares. Então a gente aprendeu muita coisa nesse momento. Isso também me levou depois a quando fui a Santa Maria fazer o curso de técnico agrícola. Eu sou formado também em técnico agrícola, né? E depois, claro, mudei totalmente a direção. Pois é, como é que foi essa mudança aí? Teve dúvidas aí com relação à profissão, medicina, direito, aí o direito chegou mesmo, foi a escolha. Na verdade foi uma circunstância do destino mesmo, né? Eu me formei no então 2º grau, né, como técnico agrícola. Eu tinha 16 anos, que é uma idade, né, de indefinições, né, do que a gente vai querer para o futuro, do que a gente vai querer fazer. E na época eu fiz vestibular para medicina em Pelotas, para direito em Santa Maria e para ciências da computação em Juí. Eu passei em Juí, passei em Santa Maria. Em Juí era particular, Santa Maria era pública, né? Naturalmente acabei fazendo a faculdade no ambiente público, na Universidade Federal de Santa Maria, que tem uma tradição na área do direito. E hoje praticamente todos os meus colegas daquela turma ou passaram em algum concurso, né? A maioria passou em algum concurso. Então foi, na verdade, uma circunstância que eu reputo de destino. Depois de um tempo comecei a gostar do direito. Hoje ministro aula nessa parte, faço doutorado também, né? Justamente procurando me qualificar cada vez mais. Pois é, durante ainda a faculdade de Direito, o senhor passa aí aos 21 anos para a Polícia Rodoviária Federal. Sim. Eu recordo que a gente estava em aula, né,
quase uma aula de direito penal, daí chegou um colega que era da Polícia Rodoviária Federal, pediu a palavra, disse, olha, nós temos um concurso aberto, quem gostaria de fazer, eu posso dar uma carona, levar, fazer a inscrição, não tinha formulário online, não tinha nada na época, né? Então eu disse, não, eu quero fazer. Aí fiz o concurso, comprei uma apostila, estudei e passei logo em seguida, né? A gente fez o curso de formação, que foi aqui, né? Em Porto Alegre, justamente conheci vários colegas, onde, na verdade, a mente da gente acaba se expandindo, né? Quando a gente vai para fora do nosso ambiente. Terminei a faculdade, naturalmente, trabalhando na Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria, na rua, em escala, né? Que é o natural que um policial rodoviário, assim como um policial militar, policial civil, eventualmente trabalhe com escalas no início da carreira. E já nessa época, como que o senhor, como começou o interesse para atuar como delegado para a segurança pública ali? Eu recordo que eu me formei em janeiro de 97 e na época havia passado na prova seletiva da Escola da Magistratura e consegui aliar, de certa forma, a vinda à Corregedoria da Polícia Rodoviária em Porto Alegre e fazer o curso da Escola da Magistratura. Nesse meio tempo começaram a aparecer os concursos, Polícia Federal, Polícia Civil, e o da Polícia Civil foi o primeiro que apareceu, primeiro que eu me inscrevi, primeiro que eu acabei passando, e justamente acabou direcionando, ou seja, deu tudo certo, né, para poder ingressar na Polícia Civil como delegado. Um ano e pouco depois a gente já estava nomeado e designado para as primeiras lotações no interior do estado do Rio Grande do Sul, naturalmente. Um jovem delegado, como foi? O senhor pôde, aí, com a sua experiência como delegado no início, conhecer de perto a realidade da polícia do Rio Grande do Sul, pelo interior também. Como é que foi para aquele jovem delegado começar nessa profissão aí, os desafios aí nesse início? O desafio para mim foi muito grande, né? Eu tinha experiência da Polícia Rodoviária Federal, da Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, a gente atuou em vários casos, né, de investigação de corrupção dentro da Polícia Rodoviária Federal. Propusemos várias demissões naquele período de um ano e pouco. Isso acabou gerando de certa forma, uma base muito boa para o meu trabalho. Então, naquela oportunidade, quando a gente foi escolher as cidades para trabalhar na Polícia Civil, o então diretor do Departamento de Polícia do Interior disse assim, eu gostaria que tu fosse, porque a gente tinha a possibilidade de escolha, mas ele reuniu todo mundo e ele disse, olha, eu gostaria que o Emerson fosse trabalhar na cidade de Iraí, porque lá teve um problema, o Ministério Público junto com a Brigada Militar tinha acabado de cumprir o mandado de busca e apreensão na delegacia, fazer várias apreensões, ou seja, a cidade estava numa polvorosa em razão disso. Algumas acusações em relação ao delegado da época e também aos policiais de tortura, etc. e tal. E como eu tinha experiência em corregedoria, eles tu tens o perfil para ir para lá. Eu aceitei tranquilamente. Já assumiu em condições nada tranquilas. Nada então. tranquilas, né? Então a minha missão era reacomodar o trabalho da Polícia Civil naquele ambiente, junto com o Poder Judiciário, junto com o Poder Público, junto com a sociedade. E eu recordo que eu tinha solicitado, olha, se a gente conseguir fazer um bom trabalho, eu gostaria de trabalhar numa cidade que ficaria próximo de Santa Maria, que é São Gabriel. E eu recordo que 5 meses e meio, 6 meses depois da minha assunção em Iraí, eu recebi uma ligação e disse, tá vagando São Gabriel, tu queres ir? Eu disse, pô, tão rápido assim? Claro, aceitei, fui trabalhar em São Gabriel, minha segunda cidade, é uma cidade bem maior, né? Ou seja, proporcionalmente de um perfil totalmente diferente. Se eu tinha 5 policiais para trabalhar em Iraí, em São Gabriel eu já tinha 30, então equipes maiores, de uma proporcionalidade maior, me deu uma experiência muito grande. E eu só saí dali atendendo um convite para vir trabalhar numa primeira oportunidade aqui em Porto Alegre no Departamento de Informática.
que era algo que eu sempre gostava. Cheguei na delegacia em Iraí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar computador para botar para o pessoal trabalhar, né? Então aquele desejo lá do curso de engenharia da computação que o senhor queria estava ainda na veia. Sim, tinha ali uma reserva, né, de pensamento em relação a isso. Então eu sempre procurei introduzir a questão da tecnologia dentro da polícia, auxiliando até a qualidade do trabalho que a gente mandava para o Poder Judiciário, etc. e tal. Ou seja, tinha um conjunto nesse sentido, né? Mas aí, aqui em Porto Alegre, as coisas também são muito... se você está vinculado a um diretor, o diretor sai, você acaba saindo. E isso fez com que eu pedisse para voltar para o interior, né? Eu trabalhei na região de Santa Cruz do Sul, por um período ali na cidade de Veracruz, Santa Cruz, acabei trabalhando em toda a região ali, em razão até da falta de delegados de polícia na região, né? Pois é, essa questão da falta de efetivo também aí é uma questão bem histórica, assim, de toda a polícia também, essa dificuldade de ter pessoal, Sim. né? É uma dificuldade, a polícia acabou inchando muito em termos de órgãos policiais, né? E tem o mesmo ou o menor efetivo do que tinha no início dos anos 80. Então há uma necessidade, né, de se readequar nesse sentido, de buscar com a tecnologia suprir essas carências, né, de efetivo, até porque se você coloca mais efetivo, né, a lógica do Estado é que não possa dar aumento, porque o efetivo é muito grande. Então, muitas vezes a escolha por ter um efetivo menor é também para que o efetivo possa ter um salário melhor, né? Então, são lógicas político-econômicas que tem que se contrabalançar durante esse período de tempo. E o que faz o senhor procurar se especializar na questão dos crimes virtuais mesmo? Bom, isso foi uma questão que aconteceu, vamos dizer assim, durante o transcurso, né, da minha carreira. Eu era delegado de polícia regional em Cachoeiro do Sul, em 2005, e a gente sempre tinha reuniões semanais em Porto Alegre, praticamente, para algumas ações estratégicas, principalmente que na época tinha muito assalto a carro forte, assalto a banco. Então a gente se reunia, os regionais, onde esses crimes aconteciam, e cada vez que eu vinha a Porto Alegre tinha um convite diferente. Vem trabalhar aqui, vem trabalhar ali. E aí surgiu um convite para formar a área de inteligência da Polícia Civil. Que existia um setor pequeno chamado Serviço de Informações, ainda baseado na ótica antiga, né, de inteligência. E então o chefe de polícia me convidou, não, vem para cá, vamos formar o que é o gabinete de inteligência, e tu vai fazer uma formação em Pernambuco. Eu estava saindo o primeiro curso de inteligência lá de Pernambuco, hoje já está quase em 50 edições desse curso. E fui para lá, fiquei um mês, voltei um mês, ou seja, 3 meses de curso lá. E no último período do curso teve uma semana de investigação de crimes cibernéticos, né? E eu me interessei muito por aquilo. Eu voltei e comecei a ajudar colegas, né, que estavam com alguma dificuldade, alguma orientação nessa terminologia, na forma de buscar esse dado. Acabei me aprimorando. A gente fez uma formação em 2008, 2009 em todo o estado do Rio Grande do Sul nesse sentido. Foram 19 turmas, né, desse curso. E isso também me fez buscar, estudar mais sobre o tema. E a partir daí foi um crescimento, né? Com livros, né? Hoje eu estou com 9 livros publicados na área, fazendo um doutorado também nessa área de Direito e Tecnologia da Informação e sempre procurando me qualificar. O senhor percebe que o Brasil está se abrindo para discutir mais sobre isso ou ainda falta muito? A gente está muito atrasado ainda? Olha, é que o Brasil tem uma peculiaridade, cada país tem uma peculiaridade nesse sentido, né? Eu percebo ainda que faltam políticas públicas no sentido de dar mais fomento à investigação criminal qualificada nessa área. Existe uma lei que prevê isso, de 2012, mas é uma lei que previu isso, mas que deixou para os estados.
Então, cada estado tem uma política diferente, desculpem, e vai fomentar isso de maneira diferente, né? Pois é, eu ia lhe perguntar com questão de legislação mesmo, né? O senhor ainda acha que carece, realmente precisa de mais legislação também? Desculpa. Não necessariamente, né? Eu acho que a gente tem muita normativa hoje em dia, né? Ou seja, nesse período, desde a Constituição, a gente teve várias leis e elas tiveram um cunho mais de criminalização. Embora o Brasil não tenha aderido ainda à Convenção de Budapeste, que trata do cybercrime, que é de 2001, nós tivemos várias legislações prevendo crimes nessa área. Então, de certa forma, isso está suprido, né? O que a gente precisa ainda na parte processual e procedimental, melhorar isso cada vez mais. Delegado, então voltando um pouquinho antes ali, né? O senhor pôde ficar à frente do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico aqui na capital. Por 2 vezes. Por 2 vezes. E nesse período o senhor pôde desarticular uma grande quadrilha aqui na capital, né? Sim. Atualmente, como é que o senhor avalia o combate ao crime organizado aqui? Olha, é algo que a gente se preocupou quando assumiu a chefia de polícia, né, em 2016. O quanto a Polícia Civil estava enfrentando a criminalidade organizada e de que forma. Então a gente fez o que eu chamo de uma diagnose nesse sentido e procurou estabelecer um caminho diferente. Não só trabalhar no combate aos grupos organizados, às facções, mas fazer a descapitalização desse criminoso. Então a gente potencializou isso através de qualificação de servidores, potencializamos o laboratório de lavagem de dinheiro, criamos 3 delegacias de lavagem de dinheiro nesse período, justamente para que o combate à criminalidade fosse efetivo. Não só dizendo, ó, fulano fez isso, ele está indiciado por aquilo, foi preso. Não, é um plus nesse processo, né? Tirar o aspecto financeiro dele para que ele não tenha condições de, ou pelo menos tenha maior dificuldade de retomar a linha de criminalidade dele, né? O grupo dele. E isso evoluiu bastante, né? Naturalmente, ainda há um processo evolutivo para se seguir, mas o que a gente fez aqui, a gente irradiou para fora do estado. Vários estados, várias polícias civis vieram copiar o que a gente fez aqui. Deixou é um trabalho, né, que fica de exemplo também. Sim, ficou um legado. O próprio Conselho Nacional de Chefes de Polícia, que eu presidi por um tempo, a gente fez uma resolução instituindo o modelo do Rio Grande do Sul como modelo nacional para as polícias civis, em termos de combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, etc. e tal. O senhor falava então aí desse desafio aí, né, de chefiar a Polícia Civil aqui no estado. Sim. Então quer dizer que após 18 anos de atuação como delegado, o senhor recebe esse convite aí, assume aí por praticamente 3 anos, né, esse cargo. E esse período aí, um destaque dessa atuação foi realmente um trabalho técnico, não tão político, né? Eu nunca tive vinculação com partido político ou qualquer agremiação partidária, né? Embora eu tenha trabalhado em momentos diferentes, dirigindo departamentos em governos diferentes, eu procurei nunca me vincular, né, a partido. Não quer dizer que eu não tenha grandes amigos em vários partidos, né? São coisas distintas. Eu procurei dar um perfil técnico para essa administração, fazendo uma avaliação institucional, né, da Polícia Civil em termos do que ela precisaria melhorar, onde estavam os gargalos, né, mesmo com poucos recursos, onde a gente poderia melhorar o atendimento à população, a imagem da Polícia Civil. Uma avaliação que a gente faz, né, no contexto de imprensa, quando eu assumi, a gente fez uma avaliação de como a imprensa fazia as notícias em relação à Polícia Civil. E eu percebi que tinha mais notícia com aspecto negativo, em torno de 41%, do que positivo, em torno de 35%. Sobre a atuação da polícia mesmo? Sobre a atuação da polícia, a avaliação do que a Polícia Civil estava fazendo ou deixando de fazer. Porque ou é na ação ou é na omissão, ela pode provocar algum aspecto positivo ou negativo. Então a gente começou a trabalhar isso também, né, de como a imprensa poderia
recepcionar matérias a respeito da Polícia Civil de maneira diferente. E a avaliação que a gente deixou de 2018 é de 76% de notícias positivas, apenas 7% negativas. Então a gente procurou melhorar isso e dar uma cara diferente para a Polícia Civil. Isso fez com que a gente conseguisse receber mais denúncias anônimas, receber mais informação. A pessoa consegue ter maior confiança em registrar uma ocorrência, saber que ela vai ser trabalhada, investigada, que esse processo vai ter um caminho até o Poder Judiciário. Pois é, para essa mudança, o senhor acredita que passa para a imprensa ter uma cobertura detalhando mais a questão de entender os processos, os contextos mesmo das investigações, que não são tão rápidas assim também, que existe carências também, falta de efetivo, tem que ser levado tudo isso em consideração também. Sim, e até a mudança da cultura interna, né, da instituição de saber que para fazer um bom trabalho em relação ao crime organizado, você precisa tirar 1, 2 policiais, 3 policiais daquela atividade rotineira, né, do dia a dia, da investigação do furtinho, do roubo ali, daquele roubo isolado, para focar em alvos grandes e trazer um bom resultado. Isso fez com que a gente conseguisse, né, a partir de 2017, reduzir a criminalidade, cujos efeitos estão sendo sentidos agora também, né? A própria Operação Pulso Firme, né, ela foi gerada após ações da Polícia Civil de remeter 2 grandes criminosos para o sistema prisional federal. Então, são 2 indivíduos que foram presos no Paraguai e que a gente conseguiu, nesse meio tempo, fazer com que o Judiciário do Estado pudesse autorizar a ida deles para o sistema prisional federal e o Judiciário Federal recebê-los, né? Isso fez com que a gente diminuísse um conflito, principalmente em Porto Alegre, e no momento que a gente consegue fazer isso na capital, os números são refletidos para todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualmente o senhor é diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. Para os próximos meses aí, quais são os próximos planos mesmo para o departamento e mais conquistas ainda, né? Porque foram anos de muito trabalho aí já, né? Esse ano acho que 2 coisas a gente poderia destacar, dentre outras, né? Principalmente nessa atuação do departamento. A atuação da área de inteligência dentro da Copa América, né? Ou seja, trabalhar esse contexto que abarcou não só Porto Alegre, né? Embora Porto Alegre tenha sido foco, mas também a região metropolitana. Então a gente teve um trabalho todo direcionado no primeiro semestre para a Copa América. A partir daí surgiu o desenvolvimento de um aplicativo de reconhecimento facial que hoje os policiais utilizam, né? Ou seja, estão na rua, já tem uma base, vamos dizer, significativa de 50 a 60 mil dados de foragidos do sistema prisional que estão nesse sistema. A ideia é, até o ano que vem, a gente agregar mais de 2 milhões de dados de pessoas, né, que já tenham tido algum envolvimento criminal no Estado, para justamente qualificar cada vez mais essa ferramenta. E um outro aspecto que a gente melhorou muito foi o atendimento de denúncias anônimas, né? Saímos daquele, não é que saímos, mas agregamos àquele sistema de telefonia do 181 o sistema digital. Então a pessoa não precisa mais necessariamente ligar, ela pode acessar o denúncia digital no site da Secretaria e fazer ali a sua denúncia, encaminhar fotos, vídeos, documentos que tenham relação com a denúncia. E sempre deixar bem claro que tudo anônimo para segurança, inclusive, né? No site, tudo anônimo, a gente não coleta nem o IP, né, da pessoa que está fazendo a denúncia. Delegado, tá certo, a gente queria te agradecer pela presença aqui no Trajetórias e parabenizar por essa trajetória, por esse trabalho aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Certamente continuo sempre à disposição da população gaúcha, até porque tenho bastante tempo ainda para trabalhar em prol da Polícia Civil, em prol da segurança pública do Estado. Até a próxima. Obrigado. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelas redes sociais ou também pelo site do Parlamento. Até a próxima edição.